O que eu vou falar aqui agora é uma coisa que eu acho que muitas pessoas vão se identificar, né? Muitas pessoas vão se identificar. Um tempo atrás, eu conversei com os dois amigos meus sobre isso e eles concordaram, porque eles tiveram a mesma vivência, né? Que é o seguinte, pessoas que se desenvolveram nas sombras, né? Como assim se desenvolver nas sombras? Vou citar o exemplo da minha vida. Eu, por conta de vários fatores, não consegui meio que fluir na sociedade. Quando eu era adolescente, eu não conseguia fluir muito bem na escola, não conseguia me enturmar com o pessoal, né? Não é nem porque eu não tinha capacidade para tal coisa, mas eu era excluído, era rejeitado por conta de várias coisas, várias coisas que não estavam no meu controle, né? E não era aquela rejeição ativa de tipo, não queremos você aqui, sai daqui, não, mas aquela rejeição passiva, tipo assim, automaticamente as pessoas se afastavam, não queriam, ou, enfim, não, sabe, eu não era solicitado e tudo mais. Eu tinha um, dois amigos ali, três, um grupinho ali bem pequeno, bem seleto ali, mas não consegui me enturmar com um todo, não consegui me misturar, né? E quando saí do colégio também não consegui misturar em ambientes de trabalho, né? E tudo mais. Aí vocês podem pensar, porra, assuma a responsabilidade, Darkley. Você também deve ter alguma parada, não, cara. Eu era completamente gente boa. Se eu realmente tivesse uma parada, se o problema fosse comigo, ninguém gostaria. Mas muitas pessoas gostavam de mim. Só que, ao mesmo tempo que muitas pessoas gostavam de mim, eu não conseguia me enturmar com um todo, né? Porque, porra, é o efeito Halo, né? Eu era muito esquisito, era muito feio. Não feio genético, não feio de traços ruins, mas com coisas que me tornavam feio, já falei. E por conta de estar feio, eu não tinha tantas portas abertas, e por não ter portas abertas eu não era muito bem desenvolvido socialmente, e por não ser muito bem desenvolvido socialmente eu ficava ali igual um pateta, igual um peru tonto, andando pra lá e pra cá e não conseguia me desenvolver. Mas eu era gente boa, eu era uma pessoa agradável e por isso muitas pessoas gostavam de mim. Mas por conta de fatores externos que não permitiram com que me desenvolvesse, eu não era uma pessoa apta a estar com a maioria das pessoas. Então, os únicos lugares que eu conseguia me desenvolver eram lugares sombrios. Sombrios que eu quero dizer, tipo, lugares underground, né? Lugares esquisitos, com pessoas esquisitas, com pessoas que também não eram, que eram mal desenvolvidas, né? Então eu me desenvolvia também com os rejeitados, né? Então eu curti muito rock, ainda curto muito rock. Aqui no Rio de Janeiro tem um lugar, né, que é a Praça da Bandeira, que tem um lugar que se chama Garage. Eu ia muito pro Garage, porque era o único lugar que os esquisitos e rejeitados conseguiam se desenvolver, entendeu? E era um ambiente completamente cavernoso, né? Era prostituta velha, pelada andando no meio da rua, cracuda andando no meio da rua, né? Vários iagues, bizarramente esquisitos andando pra lá e pra cá, gente vomitando, gente esfaqueada, sabe? Tinha uns caras altos e brancos e carecas, os skinheads, que batiam em preto, batiam em pessoas negras e achava isso normal, né? Achava isso bonito. Punk com corrente, querendo sair na porrada, gente tacando garrafa nos outros, briga de taser, tá ligado? Era tenebroso, era tenebroso, muito tenebroso. E eu só conseguia, e era todo final de semana, e um grupo de amigos indo pra lá, todo final de semana. Isso foi dos meus 17 aos 22 anos. Dos 17 aos 22 anos, 17 não, dos 18 aos 22 anos indo pro Garage. Que a gente, no caso dos 18 aos 22 indo direto, todo final de semana. Depois disso, a gente já não ia mais tanto pro Garage, mas ia lá uma vez ou outra. Mas a gente fazia rolês pela nossa cidade mesmo, mas eram só rolês bizarros, né? Enquanto as pessoas normais estavam em barzinhos, em quiosques, à luz da lâmpada ou à luz do sol, em resenhas com as pessoas normais, namorando pessoas normais, fazendo coisas que pessoas normais, que jovens normais faziam. A gente estava de madrugada, né, com 22, 23 anos, andando descalço na rua, fazendo um monte de merda, bebendo, caindo, vomitando, né, uma bizarrice do caramba.
Porque é só o que tinha pra gente. Era só o que tinha pra gente, né? Por conta de ter tido uma base de rejeição, a gente se criou em ambiente tipo garage, então a gente meio que reproduzia o que a gente fazia no garage na nossa cidade, de madrugada, entendeu? A gente se juntava na casa de um amigo, de outro, e fazia bizarrice, né? E toda pessoa que colava com a gente eram pessoas que igualmente bizarras. Então o nosso desenvolvimento como ser humano foi assim, né? Tanto que a gente meio que se tornou um pouco disfuncional comportamentalmente. E aí, muitos de nós estão recuperando isso quase que atualmente, né? De uns tempos pra cá. Porque o desenvolvimento foi nas sombras mesmo. Foi no underground mesmo. Foi um desenvolvimento à parte. Foi um desenvolvimento à margem da sociedade. E muitas pessoas passam por esse desenvolvimento meio sombrio, né? Meio à parte mesmo, por conta de não atender as expectativas da normalidade desde muito cedo. E enquanto você passa por esse desenvolvimento, poxa, eu tenho memórias muito legais. Eu ri bastante com os meus amigos. Foi muito divertido. Eu até consegui namorar nessa época. Eu tive algumas namoradas nessa época aí. E foi legal, foi muito bacana, cara. Eu olho pra trás cara, toda risada que eu dou espontânea de vez em quando, do nada, é porque eu lembro dessas situações que foram maravilhosas, foram muito engraçadas. Mas isso lembrando das partes boas e sendo grato às coisas boas que eu passei. Porque quando eu olho pra trás, me dá uma tristeza muito grande, porque meu desenvolvimento não foi normal. Não foi um desenvolvimento padrão. Foi um desenvolvimento esquisito. Um desenvolvimento porco. Um desenvolvimento torto. Sabe? Que... Cara, sabe... Eu não consegui ter um desenvolvimento das pessoas da luz, né? Das pessoas que foram se desenvolvendo na luz, sabe? Aquele desenvolvimento normal que todo jovem tem. Não, o meu foi esquisito. Eu acredito que muitas pessoas aqui que estão escutando esse vídeo tiveram um desenvolvimento parecido, ou nem tiveram esse desenvolvimento, porque não encontraram nem espaço para se desenvolverem. Graças a Deus, cara, não tive as melhores experiências, mas ainda tive espaço para ter experiências. Tem pessoas que nem isso têm. Tem pessoas que nem não tiveram espaço para se desenvolver, cara. Né? Eu fui grato por pelo menos ter tido um espaço para me desenvolver mais. Eu gostaria que não tivesse sido nas sombras. Eu não queria que tivesse sido em ambientes marginalizados. Né? E quem estiver escutando esse vídeo e passou por coisas parecidas, saibam que vocês não estão sozinhos. Né? Sejam gratos pela forma com que vocês conseguiram se desenvolver, né? E é isso. Estou em processo de aceitação, né? Sabe? Eu achava que eu tinha aceitado as coisas que aconteceram, mas eu não tinha. Me deprimia bastante. Mas agora estou em processo de aceitação do passado e tudo mais. E é isso, né? Pelo menos eu aprendi muitas coisas. Eu tô passando aqui nesse canal tudo que eu aprendi com esse desenvolvimento assim, esse desenvolvimento triste, né? Esse desenvolvimento meio amargo. Fazer o quê, né? Se aconteceu coisas que não foram do meu agrado e eu não posso mudá-las porque já passaram, pelo menos eu tenho que fazer alguma coisa positiva com elas. Ficar amargando isso na mente não é a parada. Não é saudável. Pelo menos eu vou... Se a vida me der um limão, eu vou fazer uma limonada. Passar pelo menos ideias positivas, né? Dessas coisas aí. Mas enfim, é meio que uma catarse que eu fiz aqui. Um pseudo desabafo, né? E para as pessoas que passaram por isso também, cara, saibam que vocês não estão sozinhos. E eu tenho 2 amigos que passaram pela mesma coisa, né? O primeiro é o que passou por essas coisas comigo, foi pro garage, né, comigo, passou as madrugadas nas ruas comigo aí, e mais um grupo de pessoas, e mais outro grupo de amigos, né, a gente teve junto esse desenvolvimento meio torto, ele estava nessa fase da minha vida. E um outro amigo que eu conheci muitos anos depois, eu conheço esse segundo amigo, eu conheço ele há uns 3 anos,
mas a gente compartilha de muitas coisas, por mais que eu não tive muitas vivências com ele, porque a gente se conheceu muito tarde. Mas ele passou pelas quase as mesmas coisas que eu, né? Não se desenvolver nas sombras. Ele é meio metaleiro, assim. A gente estudou no mesmo colégio, só que em fases diferentes. E foi quase que a mesma experiência. E... Cara... foi uma analogia que eu usei para explicar para eles o quanto isso é meio esquisito. Eu fiz uma analogia do quarto, né? Que é o seguinte... É como se a sua família fizesse uma festa e as pessoas normais, essas pessoas padrões de comportamento, essas pessoas que tiveram um desenvolvimento padrão, é como se elas brincassem no quintal, com mangueira, jogando água pro alto, com churrasco, bebendo refrigerante, correndo no quintal, tomando sol, jogando bola, né? E você que teve um desenvolvimento sombrio, é como se tivesse de castigo no quarto. Tudo bem, você brinca, você ri, você chora, você se diverte, você joga, você faz tudo que todo mundo faz. Só que enquanto tá todo mundo na luz do sol, né, se molhando, correndo, se sujando na lama, brincando, comendo churrasco, bebendo refrigerante lá, os adultos tomando cerveja, o som tocando, e você tá fazendo as mesmas coisas, só que dentro de um quarto, no escuro ou na luz da lâmpada, sabe? Você faz isso, só que, sabe, numa versão mais contida ali, numa versão mais escondida. É tipo as tartarugas ninjas, sabe? Os humanos estão fazendo as coisas que humanos fazem. Eles estão acima do asfalto, bebendo, transando, correndo, dirigindo, trabalhando, vivendo e morrendo na luz do sol, na luz da lua. E as tartarugas ninjas, elas fazem tudo isso. Elas comem, se divertem, riem, brincam, jogam videogame, tomam banho, sabe? Lutam, fazem tudo que os humanos fazem, só que dentro de um bueiro, abaixo do asfalto, no escuro, escondidos. É meio que essa foi o meu desenvolvimento com os meus amigos. Eu acredito que muitas pessoas tiveram esse desenvolvimento. E muitas pessoas tiveram o azar de nem ter um desenvolvimento, entendeu? É muito triste mesmo. Mas fazer o que, né? É o que tem pra essa vida. E tirar proveito disso e não adianta amargar, é agradecer. Porque dentro da coisa ruim sempre tem lembranças boas.